E aí, meu firmeza, fala pra mim que você tá bem. O negócio é o seguinte, vim hoje falar sobre esse livro que é muito bom, que é muito... Nossa, gostei demais. Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge. E pra falar desse livro, como eu sempre gosto, eu gosto de começar a falar sobre o autor, Bob Sorge. Bob Sorge é um pastor lá em Kansas City, United States. E aconteceu algo na vida dele lá em 1992 que mudou assim o rumo da vida dele, assim, que eu acho muito importante saber isso, porque pelo menos quando eu fiquei sabendo disso, isso mudou a minha visão a respeito do livro, inclusive. Em 1992 ele teve uma lesão vocal na voz. Lesão vocal na voz. E antes disso ele era pastor, ele já era pastor, né, antes. E ele era ministro de louvor, né, e não preciso nem dizer que ele não pôde mais cantar depois disso, né, por conta da lesão. Na verdade, hoje ele só consegue falar sussurrando. E ele não consegue falar mais do que por 1 hora por dia, porque a voz dele começa a doer e ele já não consegue mais falar depois disso. E eu não preciso também dizer que isso gerou uma grande crise na vida dele no primeiro momento, né? Imagina um pastor que não pode pregar e um cantor que não pode cantar. Isso mudou completamente a visão dele de vida, a visão dele do evangelho, e isso se reflete muito nesse livro. E é muito legal saber disso, não sei, mas você fala, puxa cara, o cara, nossa... Acho que foi nisso que Deus desenvolveu ele no lugar secreto, e por isso que ele fez um livro sobre os segredos do lugar secreto. A respeito do livro, Segredos do Lugar Secreto, chaves para reacender seu desejo de buscar a Deus. Ou seja, é um livro que fala sobre devocional, é um livro que fala sobre intimidade com Deus, sobre como você estabelecer esse lugar de intimidade, um livro que fala sobre leitura da palavra, sobre jejum, coisas que envolvem seu relacionamento com Deus. É um livro para qualquer cristão, então, mas eu indicaria ele principalmente para pessoas novas convertidas. Porque eu creio que o melhor momento para você desenvolver seu relacionamento com Deus e entender essas coisas bem básicas, né, é logo que você se converte. Já se converte, já mergulha em águas mais profundas no seu relacionamento com Deus. Eu acho que seria perfeito o momento. Esse não é um livro devocional, né? Não é um livro que você lê para fazer devocional, sabe? Aqueles livros que você lê todos os dias junto com o seu devocional, tipo pão diário. Não é. Mas eu creio que funciona muito bem dessa forma também. Ele é um livro um pouco grosso, ó. Só que ele tem 52 capítulos e são capítulos curtos. Ou seja, rola bastante você ler um capítulo por dia, acompanhar junto com a sua leitura bíblica e tudo mais, fazer devocional com base nos versículos que você lê nesse capítulo. Acho que funciona bem dessa forma. Como eu disse, é um livro que aborda assuntos sobre seu relacionamento com Deus, sobre vida devocional. Então, por exemplo, tem um capítulo que fala sobre os segredos da intercessão, né? Ele fala sobre os tipos de oração, o segredo de fechar a porta, a necessidade de você entrar num lugar, num quarto, e trancar a porta e ter seu relacionamento você a sós com Deus. O segredo das lágrimas, o segredo de chorar e se derramar na presença de Deus. Outro também que eu achei muito legal, o segredo do tédio. Né, você saber lidar com tédio, porque inevitavelmente a gente vai passar por um momento ou outro por tédio na presença de Deus, né? É meio trágico falar isso, mas é verdade. Nós precisamos aprender a lidar com isso, a perseverar nesses momentos. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte é aceitando o grande convite. Ou seja, ele vai estabelecer os princípios do lugar secreto, o que significa dizer sim, o que é ter intimidade com Deus. Na segunda parte ele fala sobre coisas práticas, sobre aspectos práticos em relação a isso. Colocando em prática o nome dessa parte, né? Ou seja, ele estabelece os princípios na primeira parte para depois você botar eles em prática. Então ele dá dicas de como ter uma vida de oração, de como ter uma vida de leitura da palavra, sei lá, ele fala como ele faz, né? Como ele divide a Bíblia na hora de ler e tudo mais. Terceira parte, definindo o ritmo de maratona. Eu achei isso muito legal. Porque ele fala assim, a gente não quer começar com toda a energia e depois, alguns meses depois, parar esse ritmo frenético de buscar a Deus. Não, a gente quer definir um ritmo de maratona. Porque o nosso relacionamento com Deus ele vai durar toda a nossa vida. Então a gente precisa entender e estabelecer costumes e hábitos que vão nos ajudar a desenvolver essa intimidade com Deus por toda a nossa vida. E a quarta parte, buscando um relacionamento mais profundo. Porque não é simplesmente começar a botar em prática e estabelecer um ritmo forte. Nós queremos águas mais profundas. Nós não queremos ter um ritmo de maratona numa profundidade superficial de relacionamento com Deus. Nós queremos mergulhar em águas mais profundas. Nessa quarta parte
ele fala sobre chaves e segredos, ferramentas para a gente desenvolver ainda mais nossa intimidade com Deus. Apesar do livro ter uma lógica, ter um início, meio e fim, né? Como diz, tem 4 partes, existe um caminho que ele percorre. Os capítulos, eles guardam uma certa autonomia entre si. Ou seja, se você pegar um capítulo isolado para ler, mesmo fora da ordem, ele vai ter sentido. Então uma coisa assim, li um capítulo, sei lá, gostei do título do capítulo de tal parte, vou ler esse daí. Você pode, porque vai fazer sentido, né? Você não precisa ler os anteriores para fazer sentido esse. Então é muito legal isso. Eu gostaria também aqui de compartilhar alguns capítulos que chamaram mais a minha atenção, que tocaram meu coração. Eu queria compartilhar aquilo que Deus falou comigo um pouco sobre esse livro, até para te encorajar um pouco mais a querer ler ele. Primeiramente no capítulo 3, eu queria até ler as páginas 20 e 21 aqui, porque ele fala sobre o segredo de ouvir. Porque a presença de Deus não é um lugar somente que a gente vai falar, é um lugar que a gente vai também para ouvir a voz de Deus, certo? E ele fala aqui: por esse motivo eu defendo incisivamente uma vida de oração que em grande parte seja construída pelo silêncio. É um grande deleite conversar com Deus, mas é ainda mais emocionante quando Ele fala conosco. Descobri que Ele tem coisas mais importantes a dizer do que eu. As coisas não mudam quando eu falo com Deus, as coisas mudam quando Deus fala comigo. Quando eu falo, nada acontece. Quando Deus fala, o universo passa a existir. Portanto, o poder da oração se dá não em convencer a Deus sobre a minha agenda, mas em aguardar para ouvir a agenda dele. Cara, como isso é importante. Nós não temos sonhos bons e planos bons para as nossas vidas. Os planos e os sonhos bons para as nossas vidas são os planos de Deus. E para isso a gente precisa ouvir a Deus, Ele vai nos contar quais são os planos que Ele tem para a nossa vida. Isso envolve você parar para ouvir, isso também tem a ver com ler a palavra de Deus, porque Ele fala através da palavra dele. Sabe, eu não sei você, mas muitas vezes eu fui para a presença de Deus e vomitei um monte de coisa que estava no meu coração. Mas na hora de ouvir a voz de Deus, eu peguei e fui embora e não ouvi. Cara, que burro que eu fui. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E nesse capítulo especificamente ele fala sobre o segredo de ouvir a voz de Deus. Um outro capítulo que me chamou a atenção, capítulo 9, o segredo de não ter um plano B. Cara, nossa, só esse título já me chamou muita atenção, porque nós adoramos ter plano B, não é verdade? Nós temos cerca elétrica, nós temos, sei lá, nós temos seguro, nós temos plano de saúde, e eu não estou falando contra plano de saúde necessariamente porque, eu tenho plano de saúde, não é errado ter plano de saúde, mas sei lá, a gente gosta de fazer essas coisas, a gente gosta, sei lá, de guardar dinheiro debaixo do colchão. E eu quero dizer que não é errado ter essas coisas. Não é errado. O errado é pautar as nossas vidas com medo das coisas darem errado. Sabe, quando Deus é o nosso plano A, nós não precisamos ter um plano B. E eu quero dizer mais, nós não podemos ter um plano B. Não existe esse negócio de: e se eu não for curado na presença de Deus? E se Deus não for a minha paz? Se eu não encontrar alegria na presença de Deus? Cara, na presença de Deus a plenitude de vida, cara, não existe nada que a gente não possa encontrar na presença de Deus. Ele é a nossa satisfação, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele tem tudo. O que nós precisamos é permanecer na presença de Deus até que a gente alcance essas coisas. E eu quero frisar mais uma vez, não é errado ter essas coisas que eu disse, né? Cerca elétrica na sua casa, ter plano de saúde, ter seguro, dinheiro debaixo do colchão, não é errado. Mas quando essas coisas não fizerem parte do plano A, eu quero dizer, não vai adiantar nada ter elas. E eu vou explicar. Lá no Salmo 127, versículo 1, fala assim: que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se Deus não estiver abençoando algo, cara, não adianta você se precaver o máximo que você puder. Porque no final das contas você vai estar sujeito às coisas darem errado. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que tem plano de saúde, mas na hora de cobrir um tratamento o plano não quis? Ou quantas pessoas você conhece que tem seguro, mas na hora de cobrir um acidente o seguro não quis e a pessoa teve que entrar na justiça? Ou quantas pessoas você conhece que tem cerca elétrica, tem alarme na sua casa, sei lá, fizeram uma fortaleza e mesmo assim foram roubadas? Quem guarda a nossa casa, a nossa vida, a nossa saúde, os nossos negócios, os nossos bens materiais é Deus. Por quê? Porque quando tudo falhar, cara, Deus vai estar lá para guardar as nossas vidas, para nos abençoar, para nos restituir se for necessário. Mas já que eu entrei no assunto, tá,
em que momento então eu posso ou eu vou precisar ter um plano de saúde, seguro, essas coisas, já que se Deus está guardando, por que eu vou precisar dessas coisas? Eu creio que se nós confiamos em Deus, nós precisamos depender de Deus. Primeiramente, nós precisamos entender os planos de Deus, nós precisamos submeter as nossas decisões para Deus. Sabe, a gente precisa tomar decisões com base na palavra, para isso nós precisamos conhecer a palavra dele, precisamos entender aquilo que ele pensa a respeito de nós, o que ele pensa a respeito da nossa vida, quais são os planos que ele tem. E na hora de tomar decisões nós precisamos orar e colocar isso diante de Deus, pedir conselhos para homens de Deus que vão saber nos direcionar. E se a gente fizer isso, cara, Deus vai nos guiar às pessoas certas, Deus vai nos guiar aos negócios certos, Deus vai nos guiar aos lugares certos, ou seja, Deus vai nos guiar, sei lá, ao seguro, ao plano de saúde, sabe por quê? Porque tudo isso vai fazer parte do plano dele. Ele vai falar assim, ó, vai lá em tal pessoa, porque aquela pessoa não vai te decepcionar quando você precisar de um seguro, quando você precisar de plano, quando sei lá, porque tudo isso vai fazer parte do plano de Deus. Mas para isso a gente precisa não ter um plano B. O plano A é confiar e depender em Deus. O último capítulo que eu queria falar aqui é o capítulo 44. O segredo de ser conhecido, de se deixar ser conhecido por Deus. Deus deseja conhecer o nosso melhor, mas também Deus deseja conhecer o nosso pior. Não que Deus já não conheça o nosso pior, Deus já não saiba aquilo que existe dentro de nós. Mas o se deixar ser conhecido tem a ver com você se expor na presença de Deus. Porque não é uma questão só de Deus saber aquilo que existe dentro de nós, mas quando nós expomos tá certo, né? Expomos aquilo que nós somos de pior, cara, a luz de Deus entra. Porque a vontade de Deus é pegar o nosso caráter falho e transformar num caráter aprovado, um caráter como o de Jesus. Mas para isso nós precisamos expor essas nossas falhas que existem dentro de nós, para que Deus possa tratar a gente e nos moldar conforme a imagem do Filho dele. É isso aí, galera, é isso que eu tinha pra falar sobre esse livro. Espero ter te encorajado, porque esse livro é bom demais, me abençoou demais. Cara, se você conhece alguém que precisa ler esse livro, manda esse vídeo pra encorajar essa pessoa a ler esse livro, porque ela precisa ler esse livro, não é verdade? E é isso aí, meu, a gente se fala. Se você ler esse livro, comenta aí o que você achou do livro, o que você achou do vídeo. Curta, comenta, compartilha, ative o sininho. É isso aí, a gente se vê até a próxima. Falou!